Olá, iluminados! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mari e esse é o canal Metamorfose Transforma a Sua Vida. O nosso bate-papo de hoje é sobre milagres e também a importância da nossa ação para a realização dos nossos objetivos. Eu vejo que muita gente ainda tem uma crença errada sobre os milagres. Eu também já pensei assim um dia, que a gente pede algo ao nosso Criador e fica esperando que Ele faça essa nossa vontade. Só que os milagres não são bem assim que acontecem, é sobre isso que eu vim falar aqui. A palavra milagre vem do latim mirare, que deu origem à palavra mirar, que significa digno de admiração, maravilhoso, espetacular, estranho. E o milagre é entendido como um feito extraordinário. Durante algum tempo, assim como vocês, eu pensava que o milagre era algo assim, que nós pedíamos algo a Deus e Deus realizaria esse algo. Porém, depois que eu comecei a me aprofundar na espiritualidade, eu entendi que todos nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Todos nós temos esse dom de realizar esses milagres também. Claro que com a ajuda do nosso Criador, do nosso Deus do Universo. O Salmo 77, versículo 14 da Bíblia diz: Tu és o Deus que realiza os milagres, mostra o teu poder aos povos. Albert Einstein dizia que você tem duas opções: ou você não acredita em milagres, ou você acha que tudo é um milagre. Eu sou da segunda opção, eu acho que tudo na minha vida é um milagre. Como eu disse para vocês já em vídeos anteriores, eu sempre batalhei por tudo aquilo que eu quis. Sempre. Eu sempre fiz a minha parte. Então eu quero mostrar para vocês, através das minhas histórias, como é possível a gente receber a ajuda do nosso Criador, como Ele realiza os milagres através de nós. Eu vou contar hoje a história da minha filha. Até depois que minha filha nasceu, eu nunca tinha tomado anticoncepcional, nunca. E nunca engravidei. Estava claro que eu tinha algum problema, porque não era normal. E depois de um ano de casada, vieram as cobranças. As pessoas começaram a cobrar que eu não estava tendo filhos e que o pessoal queria sobrinhos, queria netos, e eu também queria ser mãe, eu queria muito ser mãe. Aí eu pedi ao nosso Criador que eu queria ser mãe, eu tinha muita vontade de ser mãe. E naquela época, o meu ex-marido trabalhava numa grande empresa e a empresa pagava um convênio para mim também, no caso, como dependente. E eu olhei lá no livrinho de médicos, estava procurando alguém para mim fazer um tratamento. E achei lá na lista de médicos uma especialista em esterilidade. Marquei uma consulta com ela e ela me pediu uma bateria de exames. Nessa bateria tinha um exame de tirar chapa do útero. E eu pensando assim que era uma chapa assim normal, como a gente tira assim do pulmão, enfim. Fui tranquila. Quando eu fui tirar essa chapa, quando eu tirei na hora ali, foi uma dor tão forte que eu pensei que eu fosse morrer ali mesmo. Nossa, foi uma das piores dores que eu senti na minha vida. E quando eu fui levar o resultado para a médica, eu falei para ela: nossa, eu senti uma dor tão horrível, tão forte. Aí ela olhou a chapa e falou assim para mim: ah, você tinha o útero virado e na hora que você foi tirar a radiografia, desvirou. Por isso que doeu tanto. Aí tudo bem, não passou muito tempo, eu engravidei e foi por causa do útero virado mesmo que eu não engravidava.
Depois de umas poucas semanas, eu acho que eu estava de 2 meses e pouquinho, eu tive um sangramento. E eu lembro que eu assistia muito novela naquela época, então eu já tinha visto em novelas que quando acontecia isso, a mulher logo ia deitar, ficar de repouso, e eu fiz o mesmo. Eu vi que eu estava tendo sangramento, eu fui logo deitar. Aí fiquei deitadinha até o meu ex-marido chegar, aí pedi para ele me levar na médica. Ele me levou e foi o que ela recomendou mesmo. Era descolamento da placenta. Ela pediu para mim ficar em repouso absoluto, só levantar para tomar banho. Aí assim eu passei um tempo, graças a Deus normalizou. E o tempo foi passando. Graças a Deus a gravidez foi tranquila, com exceção dos enjoos, que eu passei 8 meses de muito enjoo. E as pessoas falavam, no terceiro mês passa, aí passou o terceiro mês, passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto e nada desse enjoo passar. Mas, com exceção disso, foi tranquilo. E eu lembro que o ex-marido, ele queria um menino, ele queria muito um menino, e eu, assim, ficava quietinha, mas não falava nada, mas no meu íntimo eu queria uma menina. E eu pedi pro meu Deus do universo, que eu queria uma menina muito boazinha, para me fazer companhia. Mas, assim, quando eu ia fazer ultrassom, eu falava para a médica que eu não queria saber o sexo, que eu queria só ver ali na hora do nascimento. E foi uma surpresa, assim. Quando chegou no dia do nascimento, no dia do parto, era época de Copa, junho de 94, bem assim na época dos jogos. Eu me internei 7 horas da noite no hospital. E eu me lembro que eu fiz o exame, aí me deixaram ali na sala pré-parto por algumas horas até ter a dilatação. Depois me levaram para a sala de parto e a médica que estava ali de plantão, ela queria de qualquer forma que fosse parto normal. E eu fiquei horas e horas tentando esse parto normal, horas. E eu falava para ela, eu não estou aguentando mais, por favor, faça cesariana. Não, você consegue, você consegue. Aí foi passando as horas, chegou uma hora que eu estava assim, já até com tontura. Eu estava assim, sem forças nenhuma, totalmente tonta. Aí, entre uma contração e outra, eu lembro que assim, eu fechei os olhos. Quando eu abri os olhos, tinha um médico me olhando. Um médico... a única coisa que eu me lembro é que ele era assim, tipo eu, descendente de japoneses. Eu só olhei para ele assim, eu falei assim, pelo amor de Deus, faz cesariana, porque eu não estou aguentando mais, eu estou sem forças. Eu não precisei falar 2 vezes. Ele olhou para a anestesista e falou, prepara ela para cesariana. Graças a Deus. Aí ela pegou e a médica que estava lá pegou e saiu resmungando que não era necessário fazer a cesariana, que eu ia conseguir ter o parto normal. Ela saiu resmungando e batendo o pé. Mas graças a Deus e a esse médico, no fim deu tudo certo. A minha filha nasceu saudável. Teve, assim, entrou sujeira do parto nos olhos dela, acho que por conta da demora, e ela teve conjuntivite logo depois. E foi, assim, bem engraçado, porque bem na hora que eu escutei o chorinho dela, eu escutei também um estalo. Aí, entre eles, assim, o médico e as pessoas, os enfermeiros que estavam ali, eles estavam conversando, o que foi isso? Acabou a energia elétrica. Bem na hora que ela nasceu, acabou a energia elétrica do hospital.
Por isso que deu aquele estalo. As luzes não apagaram porque ali na sala de parto tinha gerador. Então, só ouvi o estalo. Mas depois que eu saí ali da sala de cirurgia, que eu fui levada para o quarto, meu primo e o meu ex-marido estavam no corredor, aí eles falaram que acabou a força, que eles ficaram lá no escuro com medo. Esses homens medrosos, meu Deus. Medo de escuro. A minha filha é guerreira e vencedora desde sementinha, porque, como diz o meu mozão, né, nós somos vencedores desde sementinha, porque a gente lutou com todos os outros e nós ganhamos. E ela venceu essa batalha inicial, e quando eu tive descolamento também, e na hora do parto, que foi um parto muito difícil, só eu sei como foi. Eu entrei no hospital às 7 horas da noite, num sábado, e ela nasceu às 4 horas e 5 minutos da madrugada. Então foi assim, foram horas muito difíceis, mas ela foi muito guerreira e nós vencemos, graças a Deus. A médica, esses dias, por conta da minha intuição também, eu procurei no Facebook, nas redes sociais, no Instagram, e eu a encontrei. E eu passei para minha filha os dados da médica, eu falei para minha filha procurar ela, porque afinal de contas é graças a ela também que a minha filha existe. E olha só que engraçado, o consultório dessa médica fica bem pertinho de onde minha filha está morando, dá até para ir a pé. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu pude fazer, eu tinha vontade de ser mãe, era um sonho meu. O que eu pude fazer, a minha parte, que é procurar a medicina, eu fiz. Deus colocou a médica certa no meu caminho. Através assim da minha intuição, eu intuí aquela médica e fui em busca. Depois, quase perdi também no início da gravidez, mas graças a Deus nada aconteceu. E na hora do parto, aquela coisa toda da complicação, e a médica queria, porque queria que eu tivesse parto normal. Eu fechei os olhos quando eu abri aquele anjo ali na minha frente que Deus colocou, aquele anjo que fez o parto. Eu só falei uma vez para ele, eu não precisei falar duas. Eu pedi pelo amor de Deus. E com certeza foi Deus que colocou aquele anjo também ali. Então é assim que os nossos milagres são realizados. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês com essa história, a importância da nossa ação em busca dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Eu vejo assim na minha vida como um milagre a minha filha, o meu mozão, que também veio através da minha intuição, e o meu canal de tarô, que quem conhece, quem foi lá assistir o vídeo da história do meu canal de tarô, sabe como é que começou. Então eu vejo esses três fatos como um milagre assim mais claro na minha vida, mas houveram vários. Eu contei para vocês também, quando eu estava me recuperando da depressão, que eu estava procurando emprego e não encontrava de jeito nenhum. Mas eu estava fazendo a minha parte, apesar de estar ali fraca e me recuperando de uma doença forte que eu tive, eu estava batalhando pelo emprego. E quando eu menos esperei, quando eu já não tinha mais assim onde procurar, Deus entrou em ação. E aquela pessoa que a gente não se dava bem me procurou e conseguiu um emprego para mim lá no asilo. Então é dessa forma que Deus age nas nossas vidas. Quando Ele vê que nós estamos fazendo nossa parte, que nós estamos correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos desejos e das nossas necessidades, Ele age.
Essa casa também, essa casa foi Deus que colocou nos nossos caminhos, porque é uma coisa que Ele viu que eu estava precisando ali no momento. Eu vejo o agir de Deus direto na minha vida. Amém, Senhor. Graças a Deus, porque, nossa, eu fico muito feliz com isso. E no sábado foi engraçado, foi muito engraçado, porque nós fomos fazer compras no mercado, eu e meu mozão, e ele também é muito ligado nessa coisa de sincronicidade, os números iguais. Então ele vê no odômetro do carro, às vezes ele vê nas horas iguais, e ele me conta, né? Aí quando a gente foi fazer as compras, ele estava me contando que ele viu os números iguais ali no odômetro no carro assim que ele parou em frente de casa um dia antes, quando ele chegou do serviço. Aí eu falei assim pra ele, faz tempo que o universo não entra em contato comigo, faz tempo que eu não vejo nada assim nesse sentido, faz tempo que eu não vejo essa sincronia, né? Aí foi muito engraçado, gente. Eu cheguei em casa e meu celular estava no bolso da jaqueta, eu tirei para colocar em cima da mesa. Quando eu coloquei em cima da mesa, 11h11. Como quem diz assim, olha, faz tempo que eu não me comunico, mas eu estou aqui de olho. Foi muito engraçado. Aí, depois meu mozão almoçou e foi dormir. E eu fui colocar o celular dele em cima da mesinha que estava carregando. 14h14. Olha, tô aqui, hein? Aí mais um pouquinho mais tarde eu fui pegar meu computador para trabalhar, 17h17. Eu falei assim, gente, agora o universo tá brincando comigo, porque eu reclamei que fazia tempo que ele não entrava em contato. Eu achei muito engraçado aquele dia. Mas é muito gostoso a gente ver que existe essa conexão, que eu posso confiar, porque eu sempre tive essa crença muito forte, até porque o agir de Deus na minha vida é muito claro. Então eu acho assim que se você acredita, você consegue ver sim os milagres, você consegue. Ontem mesmo eu estava preparando a pauta desse vídeo, desse trabalho que estou fazendo agora, e foi muito engraçado, foi uma sincronicidade também. Eu estava preparando a pauta, mexendo no celular, e entrou uma notificação de um vídeo da Beth Russo, da Maravilhosa Iluminada, falando sobre milagres também. Eu falei, nossa, olha só que coincidência, né, entre aspas. Eu vou falar sobre milagre amanhã e ela entrou com um vídeo falando sobre milagre também. Mas é assim, gente, é dessa forma que Deus age nas nossas vidas. A gente tem que fazer a nossa parte. Quando não tem mais o que a gente possa fazer, aí a gente coloca nas mãos dele. E com certeza a solução sempre aparece. Para mim sempre apareceu, por isso que eu sou muito, muito grata ao nosso Criador. Outro fato que foi muito forte, o agir de Deus na minha vida, foi quando eu estava saindo ali do McDonald's, que eu contei para vocês que eu peguei o dito cujo com a outra. Ali, quais eram as possibilidades, se não existisse Deus, de, no mesmo instante, a pessoa passar ali. E foi uma coisa assim que a minha intuição foi me guiando para mim comprar uma coisa aqui, ir a outro lugar ali. Eu fui sendo guiada para demorar um pouco mais na rua e depois para passar no McDonald's. Tudo isso eu vejo como agir de Deus na minha vida, não tem outra explicação. Coincidências não são coincidências. Para mim, sempre é o agir de Deus na minha vida. Quando eu olho para trás e vejo os acontecimentos da minha vida, eu vejo um caminho traçado.
Sabe, as coisas aconteceram porque tinha que acontecer, uma coisa foi levando a outra, que foi levando a outra, que foi levando a outra, e eu já estou aqui. Ali eu vejo que o destino, eu não sei se vocês acreditam em destino, mas eu vejo que o destino existe, olhando para minha vida lá para trás. Desde lá para trás até agora. As coisas foram acontecendo exatamente para me trazer onde eu estou hoje. Por isso que eu acredito muito em destino, eu acredito muito no nosso Criador, eu acredito muito nos anjos que Ele nos envia em forma humana. E acredito também muito em mim mesma, porque é importante a gente acreditar na gente e a gente agir na hora que é necessário para a gente realizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente necessita para as nossas vidas. Porque se a gente não acredita em nós mesmos, quem é que vai acreditar na verdade? E o nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E se gostou e ainda não é inscrito, dá um toquinho lá no botão de inscrever, ative o sininho preto das notificações para você não perder nenhum bate-papo desse canal. Eu estou preparando assuntos incríveis para conversar com vocês. Curta, comente, compartilhe, porque dessa forma você ajuda as outras pessoas também a chegarem nesse vídeo, nesse bate-papo. Às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir isso. E ajudam também com o crescimento do canal. Olha só que maravilha, vocês vão estar ajudando de duas formas. E eu fico muito grata a todos vocês. Eu fico muito grata com o carinho que eu tenho recebido nos meus comentários. Gratidão, iluminados. Gratidão, meu Criador. Que Deus ilumine os nossos caminhos. Até o próximo vídeo. Um beijão.